galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com um dossiê daqueles e gente do céu. Sem querer criar expectativas, mas já criando, temos notícias positivas. Até pra ver se dá uma animada, porque os últimos dias têm sido bem pesados, bem tristes, diante da tragédia que ocorre no Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre ela no iniciozinho do vídeo, mostrar uma coisinha bem rápida para entrarmos no assunto para valer. O vídeo é todo basicamente sobre uma coisa só, olhando por coisas diferentes, até já adianto, envolve um projeto de lei que tem a ver com o Rio Grande do Sul, até para evitar que problemas assim voltem a ocorrer no futuro. E é um projeto que vem se desenhando para mostrar para o brasileiro que dias melhores são realmente possíveis. E aí no vídeo de hoje a gente começa falando rapidinho sobre o sul do Brasil, mas é rapidinho mesmo, só para mostrar para vocês uma coisa em específico, para a gente falar um pouco desse projeto. No segundo tema, a gente vai olhar ele na íntegra mesmo, né? Sem o que saiu na imprensa, sem o que está na rede social, olhar, entender. Depois a gente vai para um exemplo de algo que aconteceu no Brasil, que tem que ser pontuado, já está aguardado nos últimos dias. A foto ali do Lula com Soros não é aleatório. E por fim, falar de um futuro muito próximo, mas muito próximo. Você tá vendo ali, né? Trump, Bolsonaro, Dilma, Biden. Enfim, acho que vocês vão terminar o vídeo hoje um pouquinho mais empolgados. Mas vamos começar. Como eu disse, o que eu quero falar sobre o Sul é algo bem, mas bem rápido mesmo. Olha aquela imagem ali, né? O frame de um vídeo compartilhado pelo Metrópolis. Vocês conseguem ver ali a legenda, ó. Oficiais do Exército são registrados ilhados em caminhões no Rio Grande do Sul. O gaúcho Fernando Castro registrou oficiais do Exército ilhados em cima de caminhões durante a enchente que atinge o Rio Grande do Sul. Você tá vendo ali, o caminhão tá basicamente submerso. Por que eu quis trazer isso? Quando o ministro das Comunicações do Lula, Paulo Pimenta, fez a sua solicitação para abrir aí uma investigação pela Polícia Federal por fake news, etc, tudo mais, o item 4, utilizado como exemplo das fake news, etc, é aquilo ali, ó. Viralizou na rede um tweet do usuário Área Militar, seguidores, né, com 100 mil seguidores, afirmando basicamente que veículos militares teriam virado submarino em meio à enchente. Como vocês podem ver, o Metrópolis divulgou um vídeo com o conteúdo que está sendo dito pelo Área Militar. Então eu acho que é extremamente necessário que o Metrópolis seja investigado pela Polícia Federal, porque se fazer esse tipo de afirmação é passível de ser investigado, o Metrópolis tem que ser investigado. E aí, só para relembrar, temos 3 jornais que precisam estar na investigação. Ou a investigação acaba e o país volta a ter um mínimo de seriedade, ou então vira logo uma algazarra e investiga todo mundo. O Eduardo Bolsonaro está, né, na investigação porque ele compartilhou a notícia da Folha de São Paulo. Esse daqui é autoexplicativo, né, porque a Folha deveria, né, estar sendo investigada. Porque o Eduardo está falando, ó, 100 agentes, 25 caminhões, 2 ônibus, 1 caminhão, 3 botes. Tudo isso após 4 dias. Mas é exatamente o que a Folha está falando, ó. Após 4 dias, governo Lula autoriza envio de Força Nacional para o Rio Grande do Sul. O que está no relatório? Eduardo Bolsonaro criticou a ajuda do governo federal ao mencionar que o governo levou 4 dias. Não, ele não mencionou. Quem mencionou foi a Folha de São Paulo. Então a Folha de São Paulo também tem que estar. E, por fim, Leandro Ruschel, item 7, publicou, né, uma publicação lá da Madonna, trazendo informação inverídica de que 9 pessoas teriam vindo a óbito numa UTI. Tá lá o link da Globo, tá falando aqui, ó. Tweet do Leandro Ruschel. Aí você dá uma olhada. Quem foi que falou dos 9 óbitos na UTI? Rio Grande do Sul, 9 pacientes vieram a óbito em UTI após o alagamento, diz prefeito. Foi a Globo. Então, Globo, Folha de São Paulo e Metrópolis, para fazer justiça, ou então acaba com essa patifaria, né? Então, ou bota os 3, ou a gente vai ficar estranho, né? Vai ficar estranho. Deixa aí sugestão aí para todo mundo que quiser se movimentar, políticos, parlamentares, lideranças, quem tiver qualquer tipo de caneta aí, capacidade, tá aí as notícias da imprensa com os conteúdos que estão sendo apontados lá no pedido de investigação. Mas vamos lá. Para entrar no assunto principal. Ontem
saiu esta nota, 7 da manhã, na Conduil Gadelha. Quem escreve é o Gustavo Zucchi. Líder da oposição quer restringir financiamento estrangeiro de ONGs, mas não para por aí. Ele não só quer isso, ele quer isso e muito mais. E a gente tem que comentar, e vocês vão entender, porque eu disse que tem tudo a ver até com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul para voltar a não acontecer. E porque eu falei que eu não quero gerar expectativas, mas é algo muito bacana, que pinta dias melhores no horizonte, e não só tem a ver com a questão das ONGs. Calma. O Renato compartilha, isso é excelente. Parabéns, Felipe Barros, o líder da oposição, deputado federal do PL, pelo Paraná. O Velimil compartilha e diz, esse é o projeto mais importante desta legislatura. Parabéns, Felipe Barros, conte comigo para divulgar esse projeto. Espero que o parlamento, principalmente a FPA, entendam que para o Brasil se desenvolver, a aprovação desta matéria é fundamental. Até aqui não tem nada de especial. Pessoas de direita elogiando o Felipe Barros, deixando aí, né, à disposição para apoiá-lo, falando da importância do projeto, um tema extremamente caro para a direita. Só que as coisas começam a ficar já interessantes a partir daqui. O projeto de Felipe Barros tinha sido apresentado desde a quarta-feira. Eu já sabia disso. Mas, por que a gente não comentou? Não só por causa das confusões lá atrás, mas porque eu sei que a turma meio que está se movimentando para, pelo menos, tentar conversar com algumas pessoas primeiro, para explicar o projeto de antemão, porque é óbvio que quando a coisa começar a andar, a imprensa vai começar a mentir. Então, as coisas estão começando relativamente certo. Vai só na quarta, só foi divulgado na imprensa domingo, teve o tempo aí para falar, para um pouco explicar, ó, o que a gente tá propondo é isso, não é aquilo outro. Vai ter uma campanha difamatória, de perseguição, né? Essas ONGs têm muito dinheiro, então, primeiro ponto, né, tá ali, Felipe Barros, não queremos com esta lei macular a atuação de tantas organizações da sociedade civil, filantrópicas, religiosas, médicas, educacionais, que fazem tanto bem ao Brasil. Queremos somente proteger nossa soberania de fundações que têm seus dentes cravados na Amazônia e mãos por partidos políticos inteiros, sem falar de movimentos sociais. Não é para perseguir ninguém, tem muita gente que trabalha direito. É para realmente defender a soberania da nação. E fica ainda mais interessante quando você começa a ver algumas outras coisinhas. Esse rapaz aqui, Rafael Machado, ele não é da bolha da direita, mas também não se classifica como petista. E ele escreve o seguinte: penso ser o dever de todo patriota apoiar este projeto do Felipe Barros para garantir a fiscalização das ONGs estrangeiras no Brasil. O bom é que ele também dá um mecanismo para que o Estado intervenha nas operações de ONGs estrangeiras em caso de ameaça a interesse estratégico. Um projeto da direita que nasce direito, vem pelas mãos do líder da oposição, um deputado que a gente conhece, um deputado que talvez tenha tratado do tema mais polêmico durante o governo Bolsonaro, a relatoria de uma coisinha com um tema censurado. Tema que a gente não pode nem citar. Sabe qual é, né? Uma agenda aí que o Bolsonaro defendeu muito. Tem a ver com transparência, mas o povo falou que era outra coisa. E Felipe Barros, na época, né, fez um trabalho bacana, mas tiveram forças, né, muito grandes que convenceram parte da classe política a votar contra. Então já é um cara com certo traquejo, não é de primeira legislatura, e o projeto é apresentado, você vê que pessoas que não são da direita estão falando, pô, isso é bacana, isso é porreta. Gustavo Castagnol não é bolsonarista, inclusive acho que Castagnol é filiado ao PDT. Atenção, esse é o projeto de lei mais importante dos últimos anos. O PL tenta melhorar as condições de defesa de nossa soberania. Entre essas medidas, acaba com a farra das ONGs proxies da CIA em território nacional. Todo brasileiro que preza por nossa soberania vai apoiar. Eu acho que alguns de vocês até assim, rapaz, será que Felipe Barros realmente fez uma coisa boa? Porque o pessoal que não é de direita tá concordando. Esse perfil aqui, Pérolas Woke, ele é um perfil de esquerda, mas mostra as pérolas dos identitários. A política
é uma gestalt. Dito isto, a lei é boa. Não importa se vem da esquerda ou da direita. Na verdade, tanto uma contra a outra precisa se reinventar e pensar o país como um todo. Trecho da PL contra a interferência estrangeira através de ONGs. E a gente vai olhar o trecho com mais detalhes. A gente vai olhar o PL na íntegra. Essa daqui é a página inicial dele. Eu até aqui já comento. Sai, líder da oposição, o cara já tem uma certa experiência, tá no seu segundo mandato, já começa, inclusive, recebendo, né, uma atenção de pessoas que não estão na bolha da direita. Isso daqui é avançando, gente. Além do que está no papel, que vocês vão ver que não está restrito a ONGs, isso daqui, ele avança em tantas áreas diferentes, algumas eu vou falar ao longo, mas pelo que a gente está vendo, eu, de coração mesmo, acho para vocês que estamos diante de uma oportunidade de mostrar para outros setores do Brasil o quanto mentiram sobre nós. Não acho que a gente vai conseguir converter 1.001 pessoas, mas pelo menos quebrar algumas resistências e, quem sabe, gerar algum tipo de ponte para manter algum tipo de diálogo para outros projetos que também deveriam ser de interesse nacional, como projetos relacionados à liberdade de expressão, que tem gente preocupada com isso. Não só são pessoas da direita. A própria imprensa vem falando sobre isso nos últimos dias. A própria imprensa vem criticando. Tem muita coisa que está incomodando muita gente. E talvez aqui seja uma oportunidade exatamente para isso. Começar a mostrar. Mas vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhadinha nele todo. Por mais que dê zoom, né? Felipe Barros fez a linha muito grande, ela tinha muito pequena, então não fica muito grande. Fica o suficiente para eu conseguir ler. Forçando um pouquinho. Então, pode dar umas quebradas aqui, umas gaguejadas, mas a gente vai entender tudo. Tá ali, ó. Projeto de lei número, acho que é 1649. Não, 1659/2024. Estabelece o regime de salvaguarda no âmbito de investimentos estrangeiros de ativos estratégicos essenciais para garantir a defesa e soberania nacional e a segurança do aprovisionamento do país em serviços fundamentais para o interesse nacional, assim como regulamenta o recebido de recursos estrangeiros pelas organizações não governamentais. Só por um resumão do que é. Artigo 1º. Esta lei regulamenta o recebimento de recursos estrangeiros, exemplo, o dinheiro que o George Soros manda para o Brasil, pelas ONGs, e estabelece o regimento de salvaguarda no âmbito de investimentos estrangeiros de ativos estratégicos essenciais para garantir a defesa e soberania nacional e a segurança do aprovisionamento do país em serviços fundamentais para o interesse nacional. Até para dar um exemplo, um que é discutido na direita. Nova Rota da Seda. Aquele país vermelho. Vocês conhecem muito bem. Que sai aí comprando infraestrutura, né, básica. Assim, básica que eu digo assim, a basilar, né? Que faz parte realmente da espinha dorsal do país. Pera aí, pai. Calma. Tem que ver o que vocês vão comprar. Se isso aqui passar, não vai ser a festa da Mãe Joana, não. Calma lá. Que a gente vai começar agora a rever qualquer tipo de aquisição no país que pode colocar em xeque a nossa soberania nacional. Já começa um projeto dando porrada nos globalistas, porrada nos comunistas. Já começou bem no artigo 1. Artigo 2, né? Tá, capítulo 1 das definições. Para os efeitos desta lei, considera. Aí ele basicamente vai colocar o significado que meio que significa, né? Nessa lei, o que são as organizações não governamentais? São o que está disposto no artigo 2º, inciso 1º, a Lenéas, A e B da lei, Ativos estratégicos. O que são os ativos estratégicos que colocam nossa soberania em xeque? A gente tem que se preocupar. As principais infraestruturas e ativos relacionados à defesa e soberania nacional ou à prestação de serviços essenciais nas áreas de energia, transporte, telecomunicações, ferramentas, indústria aeroespacial, extração de recursos naturais, saneamento, biotecnologia e medicamentos. E com isso daqui, o Felipe Barros ainda coloca, assim, de forma materializada, na mão da direita, que nós defendemos a soberania nacional. Porque na hora que perguntar o que vocês fazem para defender a soberania... Já tá aqui, ó.
Aqui vem, se vocês também apoiam, então vem apoia. Vem apoia. Porque quem tá fazendo algo pela soberania do Brasil é a direita. Já tá aqui. Não tem mais. Não tem, irmão. Já tá protocolado. Já tá aí. Tem gente que fala, tem gente que faz. A direita faz. Controle. O que é que eu quero que tá o controle? Que o Felipe fala, não, lidar em questão de controle pra, né, segurar a turminha que quer colocar suas garras no Brasil. Controle é a possibilidade de exercer uma posição dominante nos termos do artigo tal, no mercado no qual o ativo estratégico é utilizado. Pessoa de país terceiro. O que é isso? É qualquer pessoa natural ou jurídica cujo domicílio, sede estatutária ou sede principal e efetiva da sua administração não se encontre situada em território nacional. Qualquer estrangeiro. Então, assim, tá bem amplo, para ninguém ficar de fora e tentar dar uma burlada na lei. Artigo 3, né, das ONGs. Essa parte que fala bastante de ONGs. Fica criado o Cadastro Nacional de Organizações Não Governamentais. Começa a organizar. Artigo 4. As organizações não governamentais deverão manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento detalhado da origem de suas receitas e destinação de suas despesas. Isso, mais ou menos, já existe. Mas tem algo novo agora. Parágrafo 1º. A cada ano contábil, as ONGs deverão apresentar perante o poder público prestação de contas nos moldes do caput, que deverá ser disponibilizada em sítio oficial, né, da Rede Mundial de Computadores, um site, em forma de relatório contendo a indicação de valor, que é o que mais ou menos já tem hoje, recebemos tanto, da origem também, né, quem foi que doou, e da moeda dos recursos recebidos pela organização. Muitas, não, Fundação Ford doou tanto. Doa em quê? Em dólar? Em real? Doa como? Porque agora a gente vai começar, né, a ir para cima do dinheiro internacional. Uma coisa é doação interna. É muito mais difícil você fazer esse bloqueio. O cara tá no Brasil. O cara quer doar porque o cara acha que representa, né? Faz parte da sociedade brasileira. Mas e ONGs internacionais? E organismos internacionais ligados a governos? Aqui já começa a falar, já começa a desenhar. Ó, vai ter que colocar moedinha aqui até para ajudar para saber se o dinheiro é nacional ou internacional. Parágrafo 2º. As ONGs não poderão receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade, ou seja, de nenhuma forma, de qualquer espécie, de partido político estrangeiro ou organismo internacional ligado a governo estrangeiro. Nessa daqui eu já tava dando cambalhota. Felipe Barros, se eu fosse ele, eu não pisava mais nos Estados Unidos. Não pisava mais. Não andava de carro, nem pegava mais avião. Porque isso daqui está significando o seguinte: a USAID, um dos órgãos que mais desestabiliza países ao redor do mundo, que vem atuando e sabotando o Brasil, pelo menos desde os anos 60, e que segue aí nessa agenda verde muito bacaninha. A USAID, inclusive, ajudou na fundação de ONGs no Brasil. A USAID não pode mais trabalhar no Brasil. A USAID não pode mais financiar nada, não tem nem de publicidade, nada. Nada. O amigo Biden aí vai estar com problemas, né, Biden? Qualquer presidente americano queira utilizar essa estrutura para influenciar o Brasil, vai começar a ter problemas agora, porque não pode mais. Uma vez isso daqui passar, não tem mais. Não tem, eu só tô dando um exemplo porque a USAID a gente sempre fala dela. Tá sempre aprontando alguma coisa, principalmente na agenda verde. Durante o governo Lula, a USAID tá demais. Tá demais. Já cortou, tá aqui, ó. Já muda. Atualmente, é a festa da Mãe Joana. Parágrafo 3º. O montante de doações de pessoa ou conjunto de pessoas fiscais ou jurídicas de países terceiros que ultrapassar o valor de 100 salários mínimos no período de um ano fiscal deve ser submetido à análise do Ministério da Justiça, que levará em conta a origem do recurso, o objeto de investimento ao qual se destina, o valor previsto.
Aí o parágrafo 4 complementa. Após analisar do que trata o parágrafo anterior, o Ministério da Justiça deverá emitir um parecer que vinculará a utilização dos recursos ao objeto de investimento analisado. Ou seja, passou de 100 salários mínimos no ano? Passou de 100 mil reais de doação? Freio. Bota o freio. Peraí. Calma. Tu quer receber mais dinheiro vindo de fora? Peraí um pouquinho. Agora você vai ter que falar para onde esse dinheiro vai, etc. E o Ministério da Justiça que resolver liberar vai ter que dar um parecer e vai ter que dar o carimbaço. E Felipe Barros ele vai amarrar no último artigo, né, desse projeto de lei uma coisinha. Guarda isso em mente. Dá o atestado, né? Assim, eu atesto que esse dinheiro pode ir, pode trazer consequências se isso for mal utilizado. Quinto, comissões temáticas de cada uma das casas do Congresso Nacional poderão requerer a prestação de contas e todos os documentos correlatos em posse do Ministério da Justiça, né? Aí das ONGs. Então, tá falando o seguinte, todas as comissões do Congresso, Senado, vão poder pedir os documentos junto ao Ministério da Justiça, que vai ter a responsabilidade de gerir isso daí. Então, assim, ó, vai querer ser chamado, vai querer ser alvo do Congresso como todo. E essa responsabilização pode ir um pouquinho além, mas vai demorar para a gente chegar lá. Parágrafo 6º. As ONGs que receberem quaisquer recursos de pessoa física ou jurídica de país terceiro ficam impedidas de investir, financiar ou repassar recursos para outras ONGs no período de 10 anos. Com isso daqui, não existia Guilherme Boulos. O parágrafo 6 se chama Cláusula Guilherme Boulos. Quem eu não estou entendendo? Vou até falar pro Felipe. Felipe, coloca parágrafo 6, Cláusula Guilherme Boulos. Copa do Mundo. Quando Guilherme Boulos surge, o que é que catapulta essa turma toda? Na época, os Black Blocs, foi aquela campanha, não vai ter Copa. A gente já fez um dossiê para falar sobre isso. Isso não saiu do nada, isso não surgiu do nada. Começou os comitês da Copa, isso, aquilo, outro, que vinham sendo criados, gerenciados e abastecidos, recebeu apoio de uma ONG brasileira que recebia dinheiro da Open Society. A Open Society mandava para essa ONG que mandava para esses comitês. Então, essa ONG que recebeu da Open Society, ela não ia... se fosse com essa lei, cláusula Guilherme Boulos, ela não ia poder mandar para as outras. Cortou. Você recebeu, você gasta. Acabou. Outro exemplo. Temos a secretária do Lula, Ana Toni, até membro do Fórum Econômico do Klaus Boca de Mosquito. O ICS recebe dinheiro da Open Society, da Oak Foundation, da Ford Foundation. E o ICS, ele às vezes apoia projetos, MST, Uni. Ele não vai mais poder. Não com esse dinheiro que vem de fora. E aí, vai ter dinheiro? Vai ter dinheiro para as ONGs brasileiras? O cerco tá fechando. Isso daqui é a salvação do Lavoura? Tá tudo resolvido? Não, porque a turma também sabe aprontar. Mas é um caminho. Aqui não tinha tido... com isso daqui, não tinha Guilherme Boulos. Parágrafo 7º. As ONGs que receberem quaisquer recursos de pessoas físicas ou jurídicas... tá repetido, foi mal. Artigo 5º. Sem prejuízo das sanções cíveis e penais, né? Ou seja, ainda pode ter isso daí. Além disso, o Congresso poderá cassar os benefícios tributários e proibir a atuação em território nacional de ONGs que não cumpriu o disposto nesta lei. Sai da mão, né, de alguma autarquia maluca e vem para o Congresso. O Congresso também vai ter esse poder de fiscalizar o que as ONGs vêm fazendo. Do direito de oposição do Poder Executivo. O Poder Executivo Federal poderá opor-se, nos termos do artigo 7º desta lei, à realização de operação das quais resulte a aquisição de controle, direto ou indireto, por uma pessoa ou pessoas de países terceiros sobre ativos estratégicos, independentemente de respectiva forma jurídica.
Nos casos em que considere que esses ativos possam pôr em risco de forma real e suficientemente grave a defesa e soberania nacional ou a lei de segurança do aprovisionamento do país em serviços fundamentais para o interesse nacional nos termos da presente lei. Basicamente é o seguinte, tem uma empresa crucial para o funcionamento do país, querem vender, calma lá, viu? Não é a casa da mãe Joana, não. Vamos ter que olhar aí para ver quem está comprando. Obviamente que vai depender também um pouco do governo de plantão, né? O governo Lula vai fazer a festa, mas você já cria um mecanismo para lá na frente, um governo patriótico que ama o Brasil, se preocupa com soberania nacional acima do mercado das ações. Pera aí que não é o Deus dinheiro que manda no Brasil. Artigo 7º. O caráter real e suficientemente grave de ameaça à defesa da soberania nacional ou à segurança do aprovisionamento do país em serviços fundamentais para o interesse nacional, de que trata o artigo 6º desta lei, será avaliado observando-se exclusivamente os seguintes critérios. Aí tá lá os critérios, né? Segurança fiscal, integridade dos ativos estratégicos, permanente disponibilidade e operacionalidade dos ativos estratégicos, assim como sua capacidade para o pontual cumprimento das obrigações, blá blá, continuidade, regularidade. Para falar assim, ó, o que é que a gente vai olhar? Tá ali os critérios. Artigo 8º. São suscetíveis de pôr em causa a defesa e soberania nacional ou a segurança do aprisionamento do país em serviços fundamentais para o interesse nacional, as operações das quais resultem em aquisição de controle direto ou indireto por uma pessoa ou pessoas de países terceiros, quando? Primeiro, né? Quando pode barrar em relação às pessoas? Primeiro ponto ali é assim, pô, o que essa empresa representa para o Brasil. Segundo ponto, e quando a empresa é até ok, mas e quando o comprador é um cara confuso? Como é que a gente sabe se o comprador é bacana ou não? Primeiro, existir indícios baseados em elementos objetivos. Ó, tem elementos aqui que mostram que esse comprador é um cara meio duvidoso. Aí tá ali, ó, por exemplo de pessoas duvidosas. Países terceiros que não reconhecem ou que não respeitem os princípios fundamentais do Estado de Direito, da Estado Democrático de Direito, ou que representam um risco para a comunidade nacional em resultado da natureza de suas alianças. Num governo de esquerda, a turma vai meio que ignorar. Mas eu acho que não faltam documentos aí, né, que provam que alguns países, né, que têm fortes indícios que eles flertam com algumas medidas bem autoritárias, seja coisas até bem básicas, tipo, eles roubam os teus dados quando tu usa algum aplicativo. Então, ó, essa turma aí não pode comprar. Isso aqui é mais um freio, principalmente para uma galera aí que você já deve estar imaginando, né, os países que devem estar com problemas em relação a isso daí. Enfim, tá lá, ele explica com esses procedimentos para poder atuar, para poder barrar. Falou, não vai aqui na casa de Mãe Joana, tem que respeitar o Brasil, etc, tudo mais. Pode dar uma lida lá. Aqui tá mais explicando como é que a coisa vai ser feita, o que o Congresso faz, o que o Executivo faz. Por aí vai, papapá, pipipi. E aí, voltando agora, lá pro início, quando a gente falou que o Ministério da Justiça vai ter que dar um parecer pro dinheirinho, né, poder entrar. Capítulo 5, das disposições finais. Olha o artigo 14. Aqui que está o ponto. Incorre nos crimes previstos na Lei 1079, de 10 de abril de 1950, o Presidente da República ou o Ministro de Estado que descumprir qualquer uma das disposições desta lei. O cara vai responder por um crime de responsabilidade no mínimo, né? Então acho que vai ter problemas. No Brasil a gente sabe que às vezes a justiça não funciona a contento. Mas, juridicamente, a coisa tá aí. Da forma como deve. Pro cara realmente ser responsabilizado se ficar de gaiatice. A coisa começou bem. E esse projeto, ele só está começando. Ele vai ter que passar pela CCJ, pelas comissões, talvez passe pela Comissão de Relações Exteriores, porque envolve financiamento estrangeiro, sei lá, não sei se vai passar a ONG, se passa por meio ambiente, mas deve passar por finança e tributação, também isso, né? Finança e controle. Deve passar por aí. Nessas discussões, podem apresentar, né, emendas, né? Pode modificar uma coisa aqui, acrescentar uma coisa a colar, mas
eu acho que já começou englobando muita coisa. E aí eu quero partir para justificativa, que eu acho que o Felipe também mandou bem mais uma vez. Mais uma vez. Deu um material muito bom, porque aí deixa... Porque qual é uma coisa que me preocupa? A gente vê as manifestações da direita. Todo mundo de verde e amarelo, bandeira, tudo mais. Aí na hora que a gente fala, cara, a gente defende o Brasil, a gente faz isso, faz aquilo outro, etc, tudo mais. Aí vem um cara qualquer e pergunta, tá, mas e o que é que vocês realmente fazem pelo Brasil? Aí você fala, pô, o povo faz muita coisa. Só que o povo, a gente não vota no povo, né? A gente tá votando nos políticos. Então assim, às vezes, o que é que a gente vai falar que nossos políticos fazem? Eu não quero falar o que Bolsonaro fez. Fez, tá lá. Eu quero saber agora. Governo Lula, o que está fazendo agora? Não é que eu não quero saber do governo Bolsonaro, que toda vez que aparece uma oportunidade, eu tô aqui relembrando o que o Bolsonaro fez quando eu vou fazer, né? Pelo amor de Deus. Entende o contexto. Eu digo assim, presente momento. O que é que a direita está fazendo no presente momento? Brasil, para melhorar a economia, segurança pública, meio ambiente, saúde, educação, etc. Aí a gente fala, não, sei o que, não, os caras... Às vezes a turma fica no discurso anti-Lula. Beleza, bacana. Pró da liberdade de expressão. Mas e pró do Brasil? Que até o momento não tinha assim um negócio pra você falar, não, cara, olha isso daqui. Sabe? Ah, e esse deputado? O que esses deputados defendem? E agora tá aqui, ó, em documento protocolado, carimbado, selão da Câmara dos Deputados. Tá aqui, ó, cara. É isso que a direita defende. Tá aqui, ó. Pra provar. Pra ninguém ficar... Ah, tá aqui. Tá registrado, carimbado, protocolado. Justificativa. Por que este projeto é importante? E eu fiquei extremamente surpreso. Positivamente surpreso com a justificativa do Felipe Barros. Vocês vão, acho que ficar bem felizes junto comigo. A defesa da soberania nacional tem sido negligenciada nos últimos anos, soterrada por propaganda antinacional massiva, servindo a interesses econômicos estrangeiros. Isso é uma verdade. Trabalham contra o Brasil, para o brasileiro odiar o país. Existe uma campanha assim. Defender a soberania de nosso país nunca foi, nem deveria ser, considerado uma bandeira de determinado espectro ideológico, mas sim de patriotas que prezam pelo futuro de nossos filhos. Não atacou ninguém, não falou nada, chamou todo mundo que ama o Brasil para defender a causa junto. Todas as nações têm o interesse legítimo de ampliar o mercado de suas empresas e o controle de matérias-primas no planeta. Os países que não buscam, ao menos, proteger as suas já foram nominados por forças internacionais. Dono das maiores reservas minerais e maiores áreas agricultáveis do mundo, além de um resto de capacidade industrial ainda capaz de fabricar aviões com a Embraer, o Brasil tem que se resguardar. Essa menção aqui do Felipe não foi à toa. Isso aqui eu acompanhei isso aqui de perto, né? Estou acompanhando. O Felipe, ele construiu a coisa para conseguir dialogar com setores além da direita. A Embraer é uma empresa que ela é muito respeitada internacionalmente. E tem muita gente no Brasil, às vezes, que não votou em Bolsonaro, o pessoal que defende uma política mais desenvolvimentista, eles falam muito bem da Embraer. Então o Felipe já colocou aquele gancho assim, né? Sedutor, vem, ó, jogou lá assim, ó. Vem apoiar o projeto, vem. Deixa de besteira, deixa. É pelo Brasil, cara. Deixa de birra. Deixa de birra, gente. É pelo Brasil, é pra coisa andar pra frente. Muitas vezes, o tamanho continental do Brasil e nossa rica vida interna nos fazem negligenciar os cuidados necessários com os interesses internacionais em nossas riquezas. Não basta ao Brasil trabalhar por desenvolvimento, ele também tem que proteger esse esforço de interferências estrangeiras. Relações internacionais não se guiam por identidades ideológicas, mas por interesses econômicos. Isso aqui é o que o Bolsonaro dizia. Não tem amigo de ninguém. É cada um por si, amigo. Não tem amizade em geopolítica. E as únicas pessoas que podem defender os nossos somos nós mesmos, brasileiros. Como representantes do povo brasileiro, cabe a nós do Congresso Nacional tomar a frente desse processo. Não será a primeira vez, é a tradição desta instituição. Esse pedaço aqui tem até uma história. Ele coloca assim, ó. Foi assim
quando o Congresso se levantou contra todas as pressões internacionais e criou a Petrobras, protegendo nossas reservas de petróleo. Esse processo também tem uma relação com um presidente brasileiro, que, não vou falar que é, quem tiver conhecimento de história vai saber, é uma figura bem controversa e que na direita muitas vezes não é bem visto. Tem uma turma que já ia começando a gritaria. O Felipe, ele pensou em colocar o nome, mas ele falou, pô, como é que será que nossa base ia receber se citasse nominalmente? Mas tá ali, o contexto dado. A turma que gosta do cara fala, pô, olha, estão reconhecendo a importância disso. Mais uma vez, ó, jogou a cordinha, vem pro nosso lado. O importante é o Brasil. Ou, quando na Constituinte de 87, sob a liderança de Bernardo Cabral, garantiu que a nova Constituição refletisse princípios de independência e proteção dos interesses nacionais, criando um arcabouço legal que defendia os recursos naturais do país e protegia a economia nacional. Bernardo Cabral, que foi o cara que peitou o Instituto Hudson, que tinha mais de 85% das suas verbas financiadas pelo Pentágono. Segundo a própria revista Manchete, a gente já fez um dossiê sobre isso, né? Os Grandes Lagos, mais uma vez que tentaram internacionalizar a Amazônia entre 1966 a 68, mais ou menos nesse período. O Instituto lá do Herman Kahn. Este dossiê foi ano passado, em torno de outubro. Tá lá no Atlas, tudo bonitinho, todas as matérias. Foi assim, quando o parlamento criou um arcabouço legal para nossa segurança cibernética. Em honra a essa história, devemos nos levantar novamente para proteger o Brasil das ameaças de nossos dias. Aqui, assim, intrinsecamente, aquele Barros ainda está fazendo um aceno. A internet não é terra sem lei não, viu? Não é terra sem lei não, tem um marco civil. Pra turma, não é terra sem lei não. Tá mandando um recado. Leve. Não só o Congresso Nacional deve ser honrado, mas nossos antigos mandatários máximos que defenderam nossa soberania desde o reinado de Dom Pedro II, passando por vários diferentes espectros ideológicos. Foi assim com Arthur Bernardes, nosso ex-presidente, 12º presidente do Brasil, deputado federal, se levantando para garantir nossa soberania na Amazônia, se levantou contra o Instituto Internacional da Lei Amazônica em 1945-46, diante do interesse estrangeiro crescente e de conflitos de fronteira com países vizinhos, com reforço de controle sobre a região, pressão militar, ocupação produtiva e expansão das linhas telegráficas. Foi assim com Itamar Franco, enfrentando os interesses do sistema financeiro internacional e bancando o plano real que estabilizou nossa moeda. Felipe Barros passou do Império, República Velha, Estado Novo, Vargas, pulou a turma aí de aquele período pré-pós-64, tá aqui, Nova República, reconhecendo que existiram brasileiros importantes ao longo desse processo, mostrando que a direita sabe valorizar a sua própria história. Tô emocionado com esse projeto de lei, sério. Esse projeto aqui de lei, eu acho que é um marco na direita brasileira. Assim, nós amadurecemos. A direita deu um passo importantíssimo agora, colocou no papel coisas importantes, né, do que ela acredita. Porque esse aqui, é o líder da oposição, né? Não tem como não estar associado à direita. Isso aqui é um marco. Realmente é uma evolução sem igual. Devemos ter sempre em mente que a nenhum país industrializado interessa o desenvolvimento de nossa indústria e tecnologia, pois isso significa perda de mercado para eles. A nenhum país agrícola interessa os baixos custos de nossa agricultura. Por isso, significa dificuldades para eles manterem o mínimo aparato agrícola em seus países, com a consequente segurança alimentar. Vemos todos os dias a defesa de setores estratégicos pelas maiores economias do mundo, como a taxação norte-americana sobre o aço, a resistência da União Europeia em assinar um acordo de livre comércio com o Brasil e seus produtos agrícolas, ou com o conflito comercial entre Estados Unidos e a comunada nas medidas norte-americanas contra a venda da Qualcomm e a expansão da Huawei do TikTok. Bateu nos 3 blocos políticos, Estados Unidos, Europa e Eurásia. Pá. O Brasil acima de tudo. É assim que eu gosto. Assim que eu gosto, sem vassalagem. É o Brasil. A tensão crescente entre Estados Unidos e a comunada revelou as vulnerabilidades das cadeias globais de suprimento e as consequências do conflito comercial entre as duas maiores economias do mundo. O Brasil, como economia emergente, com forte dependência de exportações para ambos os mercados, precisa proteger suas empresas de impactos negativos. Mas, na contramão do mundo,
o Brasil tem entregado setores estratégicos de alta tecnologia para outros países. Nota-se um movimento crescente de aquisição por empresas estrangeiras de ativos estratégicos brasileiros. E aí o Felipe cita o caso da Vibras, agora, não era Lula. O caso da Condor, ambas indústria de defesa. Não se trata absolutamente de ideologia, mas sim de defesa do interesse nacional. No auge da era Reagan, em 88, foi aprovado nos Estados Unidos o Omnibus Foreign Trade and Competitiveness Act, para aumentar a competitividade da indústria americana e criar barreiras protecionistas contra outras nações. Finalmente a direita vai se separando do conservador dos costumes, liberal na economia. Não, irmão, não. Não. É Brasil na economia, sabe? É ser conservador na economia. É pensar no Brasil. O que é importante para tirar o Brasil do buraco? Porque essa turminha adora um protecionismo. Adora. Não. O ato concedeu ao presidente norte-americano a autoridade para negociar diretamente acordos comerciais e impor tarifas alfandegárias adicionais quando necessário para proteger os interesses comerciais dos Estados Unidos. Já recentemente, a União Europeia implementou medidas que dificultam a entrada de produtos agrícolas brasileiros sob a justificativa de preocupações ambientais e sanitárias. No entanto, sabemos que essas barreiras são meramente protecionistas, prejudicando o nosso agronegócio. O protecionismo aumenta em todo o mundo, enquanto as economias mais produtivas promovem discurso de abertura de mercados. Conceitos como nearshore, friendshore, onshore vêm moldando a geopolítica global, com países buscando diversificar suas cadeias produtivas e reduzir a dependência de parceiros instáveis. O que é isso? Nearshore, produzir perto de você. Friendshore, produzir em uma região que o país é seu amigo. E onshore é produzir internamente. É o debate do momento. A direita amadureceu. Tá amadurecendo. Rapaz. Meu Deus, é emocionante. Para o Brasil, há uma oportunidade de se beneficiar dessas tendências, mas isso requer uma legislação robusta que proteja a soberania, ao mesmo tempo que encoraja investimentos estratégicos que respeitem nossos valores e interesses. Não fecha a porta para investimento, não é aquele negócio totalitário, fechado, não, cara. Pode ter investimento, mas tem que respeitar o nosso interesse. Quer investir? Ok. Comprar o Brasil, não. Não. Aí não. Não só no campo da disputa comercial, a defesa do interesse nacional hoje se faz imperativa na internet, nas redes cibernéticas, com a disseminação de aplicativos de celular que roubam dados, né? Ele fala aí das empresas daquele país. Por fim, chegamos a uma das maiores ameaças da soberania hoje, a proliferação descontrolada de ONGs internacionais e seus recursos financeiros no território nacional. Aí fala que o IPEA, em 90, apontou 238 mil ONGs, em 2020 já pulou para 815 mil. O estudo não revela, no entanto, quais dessas ONGs, quais dessas são ONGs e menos ainda quantas são internacionais. Também não revela qual o volume de recursos estrangeiros que movimentam. O levantamento desses dados é muito difícil por conta da camuflagem que fundações famosas conseguem abrindo filiais no Brasil e financiando outras ONGs menores de origem nacional. E aí depois ele fala, o Congresso que já fez várias coisas e tudo mais, e termina falando, não queremos com esta lei macular a atuação de tantas organizações da sociedade civil, filantrópicas, religiosas, médicas, educacionais que fazem tanto bem ao Brasil. Queremos somente proteger nossa soberania de fundações que têm seus dentes cravados na Amazônia e mãos por partidos políticos inteiros, sem falar de movimentos sociais. Sul do Brasil. O que aconteceu agora? Se o Rio Grande do Sul tivesse uma infraestrutura adequada, que eu até fiquei surpreso, a Globo ontem fez uma reportagem para falar sobre isso no Fantástico. Parabéns, Rede Globo! Mostrando soluções que foram aplicadas em países como a Holanda e que talvez possam ser reaplicadas no Brasil. Só que muitas vezes as coisas no Brasil não saem do lugar porque as ONGs não deixam. Elas criam todo o material, fazem pressão e tá lá a Marina Silva, né? Batendo palma. Marina Silva, Ibama. Tem que acabar com isso, pô. Tem que acabar com isso.
Acho que eu pulei eu nem lembro se eu falei, pulei a parte de destaque, mas também diz no Praia de Lei, na parte de ONGs, que, cara, recebeu dinheiro lá fora, não pode ficar dando pitaco em leis nacionais. Não pode. O quê? Tá maluco? Tá aí. Este é o projeto. Fala de ONG, fala de Brasil, fala de futuro, fala de conceitos, expõe o pensamento da direita, dá material pra vocês agora ter na mão e falar aqui, ó, é isso, tá aqui, ó, tá protocolado. Sabe? Não é de achismo. Não, a gente acha que o cara defende isso. Não, tá aqui, ó. Isso a direita tá defendendo durante o governo Lula. E quem quiser vir junto, o cara é bem-vindo. É pelo Brasil. Felipe Barros até respondeu a Gringa Brasília, que é de esquerda, ele falando, ó, quem tiver sugestões, pode me passar. Esse projeto ele não tá concluído, ele vai passar, vai tramitar pelo Congresso, vai passar pelas comissões. Então, quem tiver sugestões, Felipe Barros tá lá, fala com o cara. A Gringa disse, olha que bacana isso, Felipe Barros, autor da lei das ONGs, está convidando sugestões. Ela falou, talvez a útil lei como outros países legislaram. Aqui 2 artigos com exemplo da Índia. Em inglês, joga no tradutor. Ela falou, Felipe Barros, político de direita, cara inteligente, que tem uma boa noção sobre como as ONGs e as fundações interferem no país. Aí a Lilian Chaves falou o seguinte, achei interessante esse comentário dela. Antes de ser de direita ou de esquerda, precisamos que os brasileiros sejam nacionalistas. Os nossos problemas só serão resolvidos por brasileiros. Não é um expatriado húngaro que é persona non grata em seu próprio país que sabe o que é melhor para o Brasil. E quem é um expatriado húngaro? O Soros. Mas, obviamente, um projeto como esse vai ter resistência por parte da esquerda e resistência internacional. Aqui para mostrar para vocês a turma da esquerda, né? Eu fiquei já dando uma olhada como foi a repercussão disso. O Castanhon fez um segundo comentário falando, ó, acabou para as ONGs internacionais? Se o PL do deputado Felipe Barros for aprovado pelo Congresso, a farra das ONGs inimigas de nossas riquezas, cultura e soberania acaba no Brasil. Vamos ver agora quem está no bolso da CIA. Parabéns, deputado, honrando o mandato. Aí, vê ali, ó. Controversial Python. Projeto de lei do líder da oposição na Câmara, filiado ao PL. Você é de direita e não tá sabendo dizer kkkkkk. Petista, né, gente? Petista não se importa com o Brasil. Só se importa com a esquerda. Aí eu achei bacana esse comentário. Esse Rogério não me parece ser um cara de direita. Tu deve usar cabresto para excluir projetos apenas por ideologia. A polarização corroeu o cérebro das pessoas. Vota em projetos, não em siglas. Tem um apreço por pessoas da direita e da esquerda. Se o povo usasse o cérebro em vez do coração na hora de votar, o Brasil melhorava. Esse projeto, eu realmente acho, se bem trabalhado, se as pessoas forem colocando ele com jeitinho, comentando, toda vez que vi um comentário irônico, criando espantalho, você pagar o mal com o bem, né? Oferecer outra face, cara, não é isso, acho que você se confundiu. O Prato tá falando sobre isso aqui, cara, olha. Aí você fica lá, mas e Bolsonaro? Você fala, cara, olha só. Governo Lula, irmão. A gente tá propondo esse projeto. O projeto é o que tá no papel. O que tá no papel é o que vai valer. A gente tá falando de Bolsonaro. A gente tá falando do projeto. Eu acho que se for com jeitinho, sem querer vencer o debate, sem querer vencer a pessoa, eu acho que a gente pode conseguir quebrar muitas resistências. E fazer essas pessoas se questionarem lá na frente. Porque quando você quebra a resistência de uma pessoa, vamos pra vida humana. Vamos esquecer política. Vida humana. Quantas vezes tu não encontrou alguém que o teu santo não bateu? De primeiro momento. Mas tu começou a conviver, em determinado momento, sabe, deixou meio de lado, fez um churrasco, tomou uma com o cara, ou sei lá, a mulher fez um bolo que deu, eles comeram um bolo, um café junto, aí trocou umas peças, achou um assunto que concorda, aí depois não ficou meio assim, né, tu já não gostava do cara, mas tá ok, daqui a pouco até tem uma convivência um pouco melhor, e quem sabe a pessoa fala, pô, realmente eu te julguei mal ali, te julguei mal colar. A quantidade de coisa que foi feita contra a direita, e que as pessoas repetem igual papagaio, sabe? É de doer. Vocês sabem do que eu tô falando. Principalmente no âmbito da liberdade de expressão. Eu leio assim umas coisas que o pessoal escreve até hoje na rede social. 1001 acusações.
Como se a direita fosse a pior coisa do mundo. Ontem eu li um comentário que ela falando, a direita, não sei o que, eu não entendo o PT está criando todo um arcabouço pra censura, isso que vai ser virado contra a esquerda, depois que a direita pegar isso que tem em suas mãos. Aí eu respondi pro cara, falei, pô, irmão, na boa, vejo que você até se esforça pra entender as coisas. Mas, bicho, de coração, cara, os 4 anos de governo Bolsonaro, tudo que aconteceu relativo a contas banidas, desmonetização, prisão, etc., foi só contra pessoas de direita, cara. O que a direita fez pra perseguir a esquerda? São fatos. Isso não é o meu achismo, não. Ninguém de esquerda foi perseguido. Poxa, para de ir com essa visão. A direita vai perseguir. Para, cara. Pelo amor de Deus. Sabe? Respira um pouquinho, deixa esse rancor de lado. E tem pessoas... Gente, essas pessoas são pessoas aleatórias, pessoas que eu pego que tem uma conta um pouco maior. Vocês for no Twitter, olhar aqui do Castanhon, você leu da Gringa, você leu aquele Rafael Machado, do Pérolas Woke. Você vê pessoas que estão na esquerda, eleitores do Lula, que fazem um questionamento, pô, vamos olhar isso daí de perto, né? Eles ficam meio desconfiados, mas eles não se colocam contrários, 100% contrários. Eu realmente acho... Tem como, pelo menos, reduzir algumas resistências. Eu não tenho esperança de trazer essas pessoas para votar em Bolsonaro, no candidato de Bolsonaro. Mas eu acho que a gente pode, quem sabe, lá na frente trazer outras pautas. O que não dá o petista. O petista que é o problema. Olha ali o petista, ó. Frente Ampla de Esquerda. Compartilhando ali uma postagem da revista Fórum. A Orcrim da família Bolsonaro. Aproveitando a ignorância da população, a Orcrim estende seus tentáculos por toda parte. Enquanto um irmão desvirtua a imagem do Brasil no exterior, outro cria projeto para proibir ONGs, como Fundação Ford, as quais ele chama de comunista. Os petistas estão defendendo as ONGs. Aí depois o cara coloca ali, ó, Felipe Barros. Os tentáculos agindo na Câmara dos Deputados, líder da oposição Felipe Barros, apresentou projeto de lei para restringir o financiamento de ONGs que atuam no Brasil. Mas do mesmo jeito que tem gente assim... Pode acho, cadê? Aqui, ó. Foi mal, pulei. Deus escreve certo por linhas tortas? Tá questionando, né? Por não serem abraçados por essas ONGs, é a extrema-direita que pode combatê-las. Eita ironia. Carta Capital poderia abrir uma discussão sobre isso, mas faz parecer que a influência danosa dessas ONGs é coisa de gente doida. A gente não pode esquecer, né, do projeto do Carlos Bolsonaro também. O Carlos ele não tem como apresentar um projeto da magnitude do Felipe, né? Vamos ponderar, o Carlos é vereador. Mas o Carlos, nas competências de um vereador, ele apresentou um projeto para impedir convênios entre essas ONGs e a Prefeitura do Rio de Janeiro. Cada um fazendo sua parte. Parabéns, Carlos Bolsonaro. Não tem o que falar, né? Ainda vem na frente. Carlos vem na frente. Tá à frente do tempo. Vereador. Podia estar lá no Congresso, né? 2026. E como eu disse, além dos petistas, a gente já comentou sobre isso aqui em vídeo. Tem semana. Aí agora, uma semana de atraso, aparece no Brasil. A gente trouxe notícia internacional da época, do The Guardian, vocês vão lembrar. Eu questiono, né? Por que a lei é russa, né? Por que dar esse adjetivo para queimar, né, a ideia? A Geórgia colocou em pauta uma lei contra as ONGs. E aí já começaram manifestações de rua, etc, tudo mais. Obviamente, gente, apoiada pelas ONGs. Não, no início não tinha bandeira da Geórgia, agora que já tem algumas, mas vocês podem ver aqui, ó, bandeiras da União Europeia. Um movimento internacionalista, não é um movimento nacional, patriótico. Então, podem ter certeza, a resistência a um projeto desse também será muito grande, né? A Globo que o dia, a Globo com certeza vai ficar do lado das ONGs. E aí agora eu vou ter que fazer uma escolha entre dar um exemplo para vocês e comentar um pouco mais sobre o cenário e algumas coisas também positivas. Eu vou deixar o exemplo para dar depois, que tá ali o Lula com Soros. A gente comenta amanhã, que eu quero ficar no campo de mais notícias positivas. Para você entender como esse projeto do Felipe Barros ele é amplo e como esse projeto dialoga com os novos desafios que nós estamos vivendo. Essa notícia aqui saiu um dia depois do projeto, no dia 9, semana passada. Eu tinha lido, já estava no meu radar, falei, não, na hora que
puder falar do projeto, que a coisa andar, como na imprensa já pode falar, né? Então, mas na hora que sair já tá tudo engatilhado, né? O vídeo tava assim, esperando o dia. Compliance global. A nova cara do protecionismo. Regras ambientais, trabalhistas, direitos humanos, segurança nacional, anticorrupção. Um emaranhado de obrigações de conteúdo variado regula os movimentos econômicos globais, contribuindo para a redução nos fluxos internacionais de comércio e reduzindo investimentos. São as novas ferramentas do movimento protecionista que têm ganhado nomes como neomercantilismo, desglobalização, novo consenso de Washington. Esse último a gente já está comentando desde maio do ano passado, está registrado em Atlas e em vídeo. Os novos obstáculos às trocas globais incluem barreiras não tarifárias ao comércio e normas de triagem de investimentos externos. Obstáculos nem sempre claros e fórmulas criadas de última hora barram concorrentes indesejados e impedem negócios. Por trás de princípios universais e direitos fundamentais, está o velho protecionismo. É assim, antigamente tinha uma lei. Importação de qualquer país, 30% de imposto. Agora não. Agora para você vender no nosso país, você vai ter que ter o selo verde, você vai ter que ter uma cadeia, né, toda rastreável para ver que o produto não é desmatado. Não, você vai ter que comprovar que o seu trabalho, você segue leis, né, Fair Work, Trade, da OMC. Você começa a colocar umas coisinhas a mais, e começa a ficar custoso você conseguir todas essas certificações. Então não é uma barreira tarifária, não é uma barreira não tarifária, é um negócio muito subjetivo às vezes. As Nações Unidas contabilizaram em 2023 um total de 89 mil normas não tarifárias vigentes no comércio exterior, um volume 76% maior do que o registrado em 2018. Há normas técnicas e regras de conformidade, mas a novidade é a chegada de um arsenal de 2.600 exigências sobre mudanças climáticas, afetando 26% do comércio global, 6,5 trilhões de dólares. A triagem de investimentos externos não existia até o começo dos anos 2000, mas hoje é adotada por 37 países, é a due diligence europeia. Na União Europeia, a triagem de investimentos afetou 1.200 operações desde que foi implementada em 2020 e o Parlamento Europeu lançou em 2024 um pacote de ampliação. É disso também, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Canadá também têm seus próprios programas. Crescem evidências de que esse labirinto regulatório é a nova cara do protecionismo do século XXI. Por trás da retórica social-ambiental, há objetivos econômicos. Desglobalização em números. Em proporção à renda mundial, o volume de comércio internacional está estagnado há 15 anos, ainda inferior aos níveis de 2008 e voltou a cair em 2023. O cara tá falando o seguinte, ó. Gente, a produtividade mundial não aumenta. É tanta regra que estão colocando que as economias estão sendo travadas. Isso não é aleatório. Por isso que é tão importante, né, discutir o país e o desenvolvimento nacional. Por que os Estados Unidos é tão forte? Porque internamente eles têm um comércio muito forte. Por que os comunas são tão fortes? Porque eles têm um comércio internacional muito grande. Vocês conseguem entender isso? Os Estados Unidos, eles dependem de exportar. Mas, ao mesmo tempo, o mercado interno deles é muito desenvolvido. Já os comunas, eles ganham dinheiro porque eles exportam muito a preços bem baratos. Mas o mercado interno deles não consegue suprir toda a demanda que eles produzem. Por isso que os Estados Unidos têm tanto poder. E a gente tem que trabalhar para fortalecer o mercado interno brasileiro. Ou a gente tem que trabalhar para o brasileiro poder ter condição de comprar muita coisa e de preferência no mercado nacional. Mas não tem, o Brasil não produz quase nada. É uma dureza, né? Mas tem que começar, antes tarde do que nunca. Países membros dão pouca informação e falta consenso sobre conceitos. Muitas das barreiras não tarifárias são ocultas, criadas de última hora e modificadas aos humores de lobbies políticos e pressões corporativas. Mais barreiras, menos comércio. No começo de 2024, os Estados Unidos impediram a entrada de milhares de automóveis das marcas Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley no país. A alegação foi a presença de componentes eletrônicos vindos do país vermelho, o que violaria regras norte-americanas contra trabalhos forçados. Em sua visita ao Brasil, fim de março, o Macron se posicionou contra a União Europeia. Está escrito já há 20 anos.
A alegação do Macron foi que a União Europeia, o acordo, né, precisaria agora atender a agenda climática e levar em conta a biodiversidade e o clima. Política externa, motivos internos. Para entender os novos obstáculos da globalização do século XXI, é preciso entender o seu contexto político. No início deste ano, agricultores europeus marcharam em várias capitais para reclamar da concorrência de produtos estrangeiros. Aí fica em casa, questão da Ucrânia, tantas outras coisas. Vem empobrecendo a Europa, né? Nos Estados Unidos, o slogan Made in America hoje é levado a sério. A Aliança de Manufaturas Americanas, criada em 2007, é uma das principais lobbies do setor com foco na concorrência dos comunas. A tradicional postura liberal dos Estados Unidos no comércio exterior ficou no passado. Trump elevou as taxas médias de importação dos comunas de 3% para quase 20%, e o Biden foi ainda mais longe. O aço deve subir de 25% para 50%. Olha o livre mercado deles aí. Olha o livre mercado deles aí. Temos que discutir. Qual o problema do governo Lula em relação a isso? O governo Lula bota um monte de imposto, mas nenhum é visando um desenvolvimento nacional. É só para realmente aumentar a arrecadação para poder gastar mais. Quando não tem um projeto de país, quando você não sabe onde você quer chegar, nenhuma medida é efetiva. Uma coisa é você aumentar o imposto hoje, focando em proteger um ramo que o Brasil realmente possui. Pô, o Brasil produz aço, então vamos botar aqui uma tarifa no aço para forçar o cara a comprar no Brasil, para gerar emprego no Brasil, etc. Tudo mais. Beleza. Agora, qual a lógica de colocar imposto para comprar telefone? Imposto para comprar computador? Comprar a ferramenta eletrônica que o Brasil não produz? Qual a lógica, gente? Você só está dificultando que no Brasil floresça uma economia pujante e acachapante, que as pessoas tenham acesso a ferramentas melhores. É só isso. O Brasil não produz nada. Então assim não faz nenhum sentido. Imposto em roupa, tudo bem. O Brasil tem confecções. Imposto em celular, não, cara, não tem. Pelo amor de Deus, para de maluquice. Biden ainda acrescentou ao protecionismo da gestão anterior um novo arsenal de barreiras não tarifárias. Em geral, o interesse da administração Biden no comércio parece motivado por restrições ambientais, laborais e outras restrições que podem impor os acordos comerciais. Não há nenhum esforço para liberar o comércio. Artigo publicado ao Fórum Econômico afirma que superamos o período da hiperglobalização dos anos 90, passamos pelo momento de globalização lenta, iniciado em 2008, e desde o Fique em Casa, em 2020, estamos em desglobalização. Os pontos de inflexão foram queda do Muro de Berlim, crise financeira de 2008 e o Fique em Casa. São agravantes hoje: conflito da Ucrânia, o acirramento político e ideológico e a economia verde. Os pontos que fazem parte do novo debate do mundo. Em 2022, a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, defendeu que, em vez de depender de países com os quais há tensões geopolíticas, as empresas dos Estados Unidos devem avançar em direção às cadeias de abastecimento, diversificando, preferindo países confiáveis. Vamos a uma palavrinha melhor? Friendshore. Exatamente o que o Felipe Barros está falando na sua justificativa. Você percebe como o assunto do momento do mundo, tá num projeto de lei, na sua justificativa. Felipe Barros, ele realmente tá conseguindo entender o debate real que acontece no planeta e tentando trazer pro Brasil. E a direita dá um próximo passo. Gente, não cabe mais. Foro de São Paulo, gente, já passou, pessoal. O problema agora é outro. Como era Tropa de Elite 2, né? O inimigo agora é outro. Tá aí a agenda verde, tá aí globalismo, tá aí essas mudanças na cadeia de distribuição, né? Legislações, burocracias, visando destruir o pequeno, médio. Agenda woke identitária que tá aí vindo com tudo. Que não era assim no passado, a coisa mudou, gente. Não, eu sei que é confortável ficar no mesmo lugar, sem precisar estudar, sem precisar ler. É muito mais fácil reclamar. Reclama do Maduro, com Cuba, mas esse pessoal não interfere tanto no Brasil. Eles não interferem mais tanto como interferiam antes. Né? Nem o Lula tá tão próximo dessa gente. As coisas estão mudando. Ou a gente se atualiza, ou a gente vai ficar para trás. Na Europa, o governo francês tem estado na União Europeia a traçar metas claras de crescimento, enfraquecer programas oficiais de ajuda, desenvolver na sua própria estratégia de Made in Europe.
A gente também comentou sobre isso. Abre lá o Atlas. Bota Made in Europe no Atlas de maio, dá um Ctrl F. Maio de 2023. Vai estar isso e o consenso de Washington. Estamos um ano na frente da turma do Conjur. Diz relatório global de 2023 do FMI. O meio empresarial também aderiu ao discurso anti-globalização. Aí ele fala o seguinte, ó. Uma pequena, mas uma relevante fração de 4% dos comunicados de empresas mencionou onshoring. Onshore. Internacionalização de fornecedores em 2022. Esse valor era inferior a 1% antes do Fique em Casa. E agora já começa a aparecer. Não, cara, tem que produzir internamente para ter certeza que não vai faltar. Os desafios do mundo estão sendo absorvidos pela direita, digeridos e colocados em pauta. E dá um próximo passo. Amadurecimento. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Várias destas políticas estão direto ou indiretamente relacionadas com preocupações de segurança nacional, sobre propriedade estrangeira de infraestrutura crítica, núcleo tecnológico e outros ativos nacionais sensíveis. A preocupação do mundo é a preocupação do Felipe Barros. No Canadá, a triagem limita investimentos em mineração. O Felipe Barros está preocupado com a mineração. No Japão, mercado imobiliário. Na Nova Zelândia, terra e cobertura vegetal. Na Itália, comunicação e transporte. Mas é tudo que o Felipe Barros está preocupado. O líder da oposição fala em nome da direita. É o que a direita brasileira está preocupada. Não a esquerda. A esquerda não. O Lula não. O Lula não quer saber disso. A fragmentação geoeconômica deve levar a mais um comércio entre economias desenvolvidas e amigas. A crescente ênfase nas normas ambientais e laborais, nos acordos comerciais, aumenta barreiras a países muito pobres, que têm dificuldade de cumprir estes requisitos. É tanta regra, que só o rico consegue cumprir. País pobre não consegue. É querer manter países pobres como colônias. Sem acesso a mercados estrangeiros lucrativos, não existe um caminho claro para a redução da pobreza e o desenvolvimento nessas economias. E aí, para terminar, análise sobre as causas da desglobalização. Vem um movimento político com origem na insatisfação crescente das classes médias dos países desenvolvidos. É o Brasil. A classe média perdendo poder de compra de forma vertiginosa, seus filhos sem educação, vendo um cenário totalmente caótico, totalmente perdidos, sem representação, vem Bolsonaro, é isso. É isso. Quem que apoia o Lula? A elite. Ou quem ganha até 2 salários mínimos e tem um fundamental. Segundo as pesquisas, né? A maior parte do eleitorado do Lula. A classe média tá com o Bolsonaro. O resultado desse processo é a incorporação do discurso anti-globalização no dia a dia do debate da política econômica, mas seus efeitos vão para além do discurso. Como se sabe, a opinião pública influencia o funcionamento das instituições de modo geral. E para terminar o vídeo de hoje, 2 coisinhas. Uma é esse daqui só para mostrar, ó. Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon Web Services consumiram 90 terawatts-hora de eletricidade em 2022, tanto quanto a Colômbia. 4 empresas americanas da parte de computação, 4 sozinhas, só elas, só a parte, né, de internet, mais do que a Colômbia. O que é que o Brasil está fazendo para aumentar sua capacidade energética? Catar vento na água? É, Lula. E aí, para terminar com a noticinha interessante. O homem lá de novo em 2026, será? Não sei. Mas não custa sonhar. PL negocia anistia a Bolsonaro por apoio na sucessão da Câmara e do Senado. Falando com quem já acompanhou 3. Mas de perto mesmo, de perto, pertão, 2. Pertão 2, mas acompanhou 3 eleições para presidente da Câmara e do Senado. A primeira foi do Maia, não acompanhei da minha forma, não tinha canal na época. A segunda e a terceira a gente olhou muito de perto. A segunda, em outubro de 2020, a gente já estava comentando, fazendo placar, vendo muita coisa, entendendo. E falando isso para pontuar o quê? Tanto na de 2020, quanto na agora de 2023, 2023, as notícias que começaram a sair de tá buscando apoio disso daqui, buscando apoio daquilo outro, já foram muito próximas, mas muito próximas mesmo do pleito. Tipo, dezembro de 2020 ou janeiro de 2021,
E a do ano passado, meio que no final de dezembro, vamos falar assim. Isso aqui é uma notícia de maio. Maio de 2024. Maio. Só vai ser em fevereiro de 2025. Mas já tá se falando agora. Da mesma forma que a direita basicamente não participou das eleições de 2020. Mas agora, o homem tá rodando o Brasil. Só parou porque ficou doente. O homem tá rodando o Brasil. Tá uma máquina. A gente não teve isso. E é um cenário animador. Que agora a gente tem pelo menos um partido. O Bolsonaro passou grande parte do mandato sem partido. O PL aos trancos e barrancos, fazendo algumas coisinhas bacanas. Não dá pra negar e ficar só jogando pedra. Tá fazendo umas coisinhas bacanas. Então, nesse cenário... o PL já tá olhando para as eleições da Câmara e do Senado. Não só para o candidato, mas já negociando pautas. Pode não avançar, mas gente, isso daqui já é uma evolução. Isso aqui não acontecia. É o amadurecimento da direita, uma institucionalização, sabe? Um aumento mínimo de um profissionalismo. O PL condicionará o apoio nas eleições para o comando das duas casas à defesa de propostas de uma anistia a Bolsonaro e seus aliados, que estão sob investigação. Entre os concorrentes, o que mais tem colaborado com as conversas é o Mar Nascimento, do União Brasil. Vamos colocar a anistia na mesa, sim, tanto na eleição da Câmara quanto do Senado. Rogério Marinho, né, onde já incumbiu o Rogério Marinho de tratar desses diálogos, disse o Valdemar. Integrante do PL ainda não tem claro qual seria a abrangência dessa anistia, mas um dos principais pontos diz respeito à inelegibilidade de Bolsonaro. É isso aí que eu espero. É isso aí que eu espero da direita. Pode não conseguir, mas tenta. Tenta, coloca na pauta. É mais um passo, gente. Devagarinho. Devagarinho. Hoje, os principais articuladores da iniciativa são justamente Valdemar, Rogério Marinho, além do PL na Câmara, o Altineu. Já, entretanto, apoia a iniciativa em alas do Republicanos, do União Brasil, além da cúpula do PP. Estou surpreso. Na Câmara, além de revogar a inelegibilidade de Bolsonaro, há também pedidos para aprovar anistia, para tirar o Daniel Silveira da cadeia, importante, e medidas que impeçam a prisão de parlamentares que são alvo da justiça, né? Turma aí, as confusões. O Ramagem, Jordi... Vocês acompanham esses processos todos. Na mesma linha, Rogério Marinho diz que é preciso frear ações da justiça contra bolsonaristas. A oposição luta, por exemplo, por encerramento dos inquéritos dos antidemocráticos. A questão da inviolabilidade do mandato, liberdade de expressão para nós, são valores inegociáveis. Aos trancos e barrancos, a direita tá andando. Tem muitos dias que eu fico para baixo, tento jogar o clima lá em cima, porque não adianta deixar tudo para baixo também. Mas hoje é um dia para comemorar. Hoje é um dia que você olha e você fala, pô, o pessoal tá andando, bicho. O pessoal tá andando, tá avançando. É projeto lá no Rio com Carlos, é projeto pelas mãos do Felipe, representando o líder da oposição, é a turma se movimentando, visando o presidente da Câmara, é falando de assuntos que tá no centro do debate mundial. Cara, é um projeto que já começa com apoio e, pô, uma boa vontade de pessoas fora da bolha. Vou até contar pra vocês. Eu já recebi, nas últimas horas, 2 convites. Pra essa semana eu falei que não dava. É de saúde, né? Tem que ajeitar, tem que ter um tempo. Minha vida tá muito corrida. Mas semana que vem eu me prestei pelo menos em um já. Ver se eu marco outro na semana seguinte. Mas 2 grupos que não são de direita, né? Um é pra conversar no Twitter, no Spaces lá do Twitter, que fazem direto. E outro é um canal. São de direita pra fazer esse projeto. E não é pra emparedar, refutar. Não, pra falar, pra debater, colocar pra andar. O pessoal tá interessado. E, obviamente, me preparar, né, pra mostrar que a direita, bicho. A direita é o caminho. Pode não ser o caminho que todos apoiam, mas a direita, ela pelo menos merece o direito de existir. Diferente do que a imprensa coloca. E mostrar, cara, que nós estamos aqui, nós temos ideias, nós temos propostas. Nós estamos discutindo soluções. Nós estamos discutindo um projeto de país. Isso é que é direita. É colocar o Brasil em primeiro lugar. E pra deixar uma boa impressão.
Então vou tentar aí representar nós, tentar fazer bem feito, né? É uma responsabilidade. É isso, gente. Cada um fazendo sua parte. Cada um fazendo sua parte. Em meio aí a tudo que tá no sul do Brasil, pode dar uma injeçãozinha de ânimo. A mãe tem muita coisa pra gente comentar, que saiu aí ao longo do dia de ontem, sobre a chuva, sobre a tragédia. E vejo se eu trago o exemplo que envolve ações na justiça de acordos não é acordo coletivo, danos coletivos. Acordo de danos coletivos. Está sendo processado por danos coletivos. Por hoje fico por aqui. Leve a mensagem à frente. Se o trabalho quiser apoiar, já sabe como é. Tem um Atlas Brasileiro, dia 15 agora, sai o dia de março. De março eu tô escrevendo de abril já. E eu deixo pra vocês aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!